A Adolescência, essa série frustrante da Netflix que tá todo mundo falando. Eu assisti no sábado, aliás, foi um convite, uma sugestão da minha filha. Nós assistimos tudo no mesmo dia. E eu posso dizer pra você que série frustrante, em todos os sentidos, né? Mas que faz a gente refletir, nós que somos pais de adolescentes, traz uma reflexão pra nós, né? E eu queria trazer aqui uma análise um pouco misturada aqui dos assuntos, sabe? Vou falar um pouco do sistêmico, um pouco da psicanálise, enfim, vamos aqui no nosso bafafá. Eu achei super interessante a série no sentido de que, do mesmo jeito que os pais precisam lidar com a frustração de quererem saber ou não se o que aconteceu foi culpa deles, a gente também tem que lidar com a frustração de não ter um final concluído. Porque eu acho que a nossa mente já está tão adaptada a ter um começo, assistir, né, coisas com começo, meio e fim. E na vida não é assim, né? Ainda mais quando a gente está olhando para relacionamentos, para acontecimentos dessa magnitude. Eu acho que realmente são assuntos que não têm um fim. Não é possível ter um fim num assunto como esse. Um olhar sistêmico que eu queria trazer aqui para a nossa análise é a respeito dessa questão do conteúdo que fica no clã, no nosso clã. O conteúdo dessa família que ficou no clã dessa família é a raiva, né? A gente percebe isso na atitude do menino em si, né? Do protagonista, do Jamie. A gente percebe isso no comportamento do pai e a gente também percebe isso no comportamento do avô, quando o pai também fala sobre o que ele viveu. Só fazendo aqui uma abertura para falar que vai ter spoiler nesse vídeo, então se você não assistiu a série ainda e não quer ter spoiler, pode se retirar, fique à vontade. Então, assim, o conteúdo no nosso sistema ancestral é muito forte, muito grande, muito maior do que a gente. E ali a gente vê que pai, filho, avô, todos eles estão nadando nessa água da raiva, ancestral da raiva. O pai do Jamie, do protagonista, foi extremamente abusado, né, de forma violenta pelo pai. A criação dele passou por esse lugar e ele também se torna uma pessoa violenta. A gente aqui na série, a gente não vê nenhuma atitude assim, né, muito direta, mas a gente percebe que ele é violento na fala do Jamie em si, né, disse que ele já se descontrolou num galpão, enfim, em algumas vezes, e a gente também percebe a raiva e a violência no lidar dessa família, né? Na casa dessa família. No último episódio em si, você percebe que quando o pai e a mãe estão ali juntos, tem toda aquela questão do amorzinho, queridinho, feliz aniversário, mas em vários momentos você é tomado pela tensão de que aquele homem a qualquer momento pode se tornar muito violento. A própria filha, quando vê que o carro tá pichado, pede desculpas pro pai. Como se assim, eu preciso evitar que esse homem se desestabilize, porque eu não sei o que pode sair daí. Então a gente percebe ali que é uma família que vive nessa água da raiva e da violência. São pessoas que não conseguiram lidar com os seus traumas, com suas questões e permanecem naquele lugar. E o que isso ainda nesse olhar sistêmico, a gente percebe que o pai do Jamie, aos 13 anos, viveu algo traumático com o avô, e agora o Jamie, aos 13 anos, vivendo algo traumático também na vida dele. Então, assim, as repetições de padrão, né? E quando a gente não consegue diluir um conteúdo numa geração, vai passando para a próxima, até que aquilo ali ganhe o olhar de alguém, né, e esse conteúdo possa ser incluído no sistema familiar para que ele possa ir sendo dissolvido aos poucos. Então a gente tem esse olhar sistêmico para isso e a gente tem várias outras questões também, né? Aqui a gente também percebe a falta de olhar que a gente para os adolescentes, né? Os adultos costumam se colocar numa posição de superioridade muito grande, desprezando, menosprezando o que os nossos filhos adolescentes falam. E no fundo, eles precisam ser vistos, eles querem ser ouvidos, eles querem ser importantes. E quando eles não acham isso, é como se
a alma deles também fosse fragmentada, né? É como se eles não pudessem existir, como se eles não tivessem um lugar, como se eles não pudessem fazer parte daquilo ali que está acontecendo, dessa família, de uma forma mais profunda. Então, é muito dolorido, né, ter que conviver com isso. A gente vê aqui na escola uma dinâmica de ceticismo, de cinismo. A gente vê que esse padrão também vai se repetindo. O que acontece, né? Os pais fingem que olham os filhos. Os filhos vão para a escola e fingem que estão ali dando importância para a escola. E vocês percebem como é um sentimento que vai ficando ali e que vai tomando proporções gigantescas? Eu acho que, assim, eu posso ousar em dizer aqui que o filho do policial, o adolescente que é filho do policial, talvez o adolescente um pouco mais maduro da história, né? Ele já aprendeu a lidar com o bullying, tanto que quando ele tá ali e os outros estão sacaneando ele, estão mexendo com ele, ele não liga muito. A gente sabe que ele está em sofrimento porque ele não quer mais ir para a escola, e tanto que ele verbaliza isso para o pai, mas o pai acha que ele está fazendo corpo mole. Mais uma vez, a gente não está aqui disponível emocionalmente para os filhos, porque os filhos trazem. Mas quando ele vê que o pai, o policial, chega na escola e está completamente perdido na investigação, ele tem coragem de falar, e quando o pai ouve, ali é uma oportunidade de mudança para essa família. E a série não mostra, mas sugere que ali, aquele relacionamento, pode ser que tome um caminho um pouco mais saudável, com essa disponibilidade do pai em convidá-lo para almoçar junto, em ouvi-lo, e enxergar esse adolescente percebendo que ele também pode contribuir com o que está acontecendo. Ele também pensa, ele também existe. Então, eu achei interessante esse ponto. Acho que é bem possível que essa família possa tomar novos rumos. A menina que era a melhor amiga daqui foi desvivida, né? Vou falar essa palavra aqui para que não fique aqui muito forte. Então a melhor amiga dela, você vê que tem ali toda uma raiva também, e você percebe que ela tem problemas de relacionamento com a mãe, e ela perdeu a única pessoa que a enxergava, né, que era essa amiga. Então também uma adolescente que não está sendo vista, nem na escola, nem em casa, nem por esses policiais. Ela desacredita, né, dos adultos. Ela não consegue mais acreditar nos adultos. Ela tá tão machucada, tão ferida, que ela não consegue mais acreditar nos adultos, e ela começa a se portar fugindo, né, de falar o que ela quer, o que ela sente, o que ela sabe, e sendo extremamente cínica, cética, né, no lidar com as pessoas. Provavelmente fruto do que ela tá vivendo em casa, né? Porque uma coisa é muito certa, né? Quem foi rejeitado rejeita, quem foi ferido machuca, fere, quem foi traído acaba traindo, né? Então, quando a gente não tem consciência dessas coisas, quando a gente não consegue diluir esses conteúdos, viver esses conteúdos, a gente vai projetando isso em todos os nossos relacionamentos, a gente vai levando isso para todos os nossos relacionamentos. E aqui a gente vê o Jamie também, né? Ele traz o terceiro episódio, para mim foi muito forte, e ele traz a questão de que o pai nunca olhou para ele. Ele sempre buscou o olhar desse pai, que nunca teve disponível para olhar para ele. Ele dá aqui o exemplo de que o pai levava ele muitas vezes para os esportes, e teve um momento no futebol que ele percebia que o pai olhava para outro lado nos momentos em que ele errava, de que ele ia mal no futebol. Então, assim, ele sempre buscou o olhar desse pai que nunca teve presente. E quem sabe, talvez, eu fazendo uma coisa muito séria, muito grave, esse pai talvez não consiga olhar para mim, né? Então você vê ali que ele está extremamente emaranhado com o pai, voltando aqui para o sistêmico, né? Ele está extremamente emaranhado com esse pai, tomando ali esse conteúdo do pai ancestral e numa lealdade, né, cega, né, ao pai, a esse pai, a história de vida desse pai. E essa tentativa de fazer o pai enxergá-lo, vê-lo, né, como um filho, como um ser humano, como um indivíduo em si, e não com essa idealização, né, com esse filho que eu quero que seja, que faça o esporte tal, que tenha uma masculinidade forjada em tal lugar. Então, assim, a gente coloca os nossos filhos dentro dessas caixinhas de idealização, e quando eles saem disso, é muito difícil da gente querer olhar. E a gente só consegue
passar por um outro nível quando a gente consegue elaborar a nossa própria história, a nossa própria dor, os nossos próprios traumas, que aí a gente não traz esse conteúdo e projeta no outro. Então, assim, o fato aqui todo da questão do cyberbullying, tudo isso eu acho que mostra também que os pais não conseguem ter uma disponibilidade de entender esse idioma que o filho fala, de estar presente de verdade na vida desse filho, né? É como se a gente estivesse só passando por esse lugar de ser pai na adolescência, porque assim, já se vira, se cria, tá indo, eu passei por isso e tô vivo, entende? Então a gente ainda tem muito dessa mentalidade, dessa diferença de geração, né? Entre pais e filhos adolescentes. Acho que a gente está cada vez mais colhendo os frutos desse digital, desse mundo digital, e a gente tá tendo que se adaptar, né? Então, nós não podemos ficar omissos a tudo isso que está acontecendo. A gente precisa, sim, olhar para esses lugares onde os nossos filhos estão. A gente precisa, sim, fazer com que eles se sintam percebidos, ouvidos. A gente precisa parar e olhar no olho desse filho, mostrando para ele que, olha, eu tô aqui. Eu tô presente na sua vida, conta comigo. A gente tá junto nessa jornada, né? E não falar assim, já tá se virando, tá bom. Eu não morri, ele também vai passar por isso. Os nossos adolescentes, eles estão em busca de autonomia, eles estão em busca de liberdade, mas eles ainda não sustentam uma identidade forte, né? Amadurecida. Então, é preciso que a gente esteja presente neste lugar. É preciso que a gente ensine a nomear os sentimentos. É preciso que a gente valide as emoções desses jovens, desses adolescentes. Eles precisam ter as emoções validadas, eles precisam ser ouvidos, e eles podem ter muita coisa para ensinar pra gente. Essa é que é a verdade. No mais, eu acho que o filme mostra pra gente que, independente se a gente é adolescente, adulto, idoso, criança, lidar com a frustração é algo extremamente desconfortável. Então, assim, eu como espectadora me senti extremamente frustrada por não ter um fim definido nessa história. Mas a vida é assim, não é verdade? Então, assim, eu fiquei refletindo muito depois de ter assistido essa série. Até conversamos um pouco aqui em casa, mas é uma série chata de ver. É uma série, no meu ponto de vista, né? Óbvio. É uma série chata de ver, frustrante, cansativa, porque é plano sequência, então não tem corte. E às vezes você fica vendo coisas que, né? É só enchendo linguiça. Então é cansativo você ver. E muitas vezes indigesta, mas eu acho que é válida para nós que somos pais. Então, se você tiver aí com vontade de tomar um chá e fazer essa tentativa, eu acho que é válido, porque ela traz esse ponto que a gente precisa refletir a respeito. Depois você me conta aqui se você assistiu a série e eu quero saber o que você achou dela.